Começamos a reportagem da Rádio Cultura FM com a deputada Dani Portela, do PSOL. A nossa reportagem veio até a Assembleia Legislativa de Pernambuco e estamos no gabinete da parlamentar para conversar com ela. Deputada, seja bem-vinda à programação da Rádio Cultural. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultural FM. É uma honra estar aqui conversando com você. Recentemente, o seu nome tem repercutido muito forte devido a senhora ter pedido um requerimento para a instalação de uma CPI que a suposta irregularidade na publicidade do governo do estado de Pernambuco. O que levou, deputada, a senhora a fazer esse pedido? Olha, eu atuei aqui 2 anos como líder da oposição na casa e sempre fez uma oposição muito responsável e muito propositiva. E durante esse tempo a gente sempre se debruçou para fiscalizar as contas públicas, né? Foi quando, em abril desse ano, foram 2 coisas paralelas. Primeiro, em abril desse ano, nós tomamos ciência que houve um processo de licitação num valor nunca visto antes na história do estado de Pernambuco. Estou falando de um valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E por um tempo tão longo, um contrato de 10 anos. É vedado? Não é vedado. Nem o valor, não é proibido, nem o valor, nem o tempo. Geralmente os contratos de publicidade e propaganda são de 4 anos, o tempo de uma gestão, com um aditivo prorrogável de 1 ano para a mudança de uma gestão para outra, seja reeleito ou não, esse período de mudança de gestão. Então, nunca na história teve um contrato com um tempo tão longo no valor tão alto. O valor foi tão alto que o que é que chamou a atenção? O próprio Sindicato Estadual de Agências de Publicidade, ele enviou essa preocupação ao governo do estado, que aquele valor era tão elevado que 95% das nossas empresas aqui de Pernambuco ficariam de fora. Não teriam sequer o capital social para concorrer àquele edital de licitação. Então, o governo não deu ouvidos ao sindicato, continuou, e depois surgiram algumas dúvidas de possíveis irregularidades durante essa licitação. Por exemplo, indícios de que houve comunicação da comissão interna que estava fazendo o pregão com a comissão externa avaliadora, o que é vedado. Isso é o que fere. Isso fere o princípio da licitação. Uma outra coisa é um vídeo que está público. No final, quando vai se anunciar as empresas vencedoras da licitação, a pessoa que está fazendo o pregão, ela diz o seguinte, que houve um problema na tabela final e que precisa haver uma recontagem. Essa pessoa do governo? Do governo, que estava conduzindo o pregão. Quando faz isso, prepostos de agências que estavam lá identificaram que o problema não era só na tabela e denunciam publicamente que as suas notas tinham diminuído. A minha nota foi mudada, aí outra pessoa fala, a minha nota foi mudada, esse vídeo chegou para a gente. Então, isso são princípios que ferem a livre concorrência e o próprio sindicato já apontavam que havia indícios de um edital com favorecimento. A forma como foi feito, o valor, o tempo, direcionado para que algumas empresas tivessem condições de concorrer. Essas informações foram obtidas através do próprio Sindicato da Publicidade. Sindicato da Publicidade, desse vídeo do momento do pregão, que é público, só que ele interrompe. Precisa ser público até o fim. Num dado momento, quando as pessoas começaram a questionar a nota, a pessoa que estava conduzindo o pregão pausa o vídeo e esse vídeo não retorna mais. Não foi dado publicidade ao momento final desse pregão, né? Então, isso chama a atenção da gente, mas a gente ficou no escopo de analisar. O contrato essa licitação está passando por uma auditoria no Tribunal de Contas do Estado e eu, como parlamentar, disse, não, vamos ficar observando o que os órgãos fiscalizadores vão dizer e a gente está aqui atento a essa fiscalização. Então, essa sua denúncia partiu depois que o processo já estava sendo em auditoria do Tribunal de Contas? Já estava em auditoria no Tribunal de Contas. Paralelo a isso, desde o ano passado, especialmente as minhas redes sociais, vem sofrendo, desde a época que eu fui candidata a prefeita do Recife, que a nossa equipe começou a fazer uma varredura e identificar um conjunto de perfis dos mais diversos, dezenas dele, que iam lá nas minhas postagens fazer comentários críticos. E sempre que eu, em algum momento, fazia uma crítica mais dura
ao governo do Estado, esses perfis atuavam conjuntamente. E eram os mesmos perfis. Os mesmos perfis. E a gente foi entendendo que essa escalonada de ataques, ela foi aumentando. E justamente nesse mesmo período de abril, eu recebi uma postagem que eu considerei bastante ofensiva. Política e democracia se faz com divergência, com ideias diferentes. Isso é natural da política. Mas foi uma postagem que me chamava de anta da esquerda. Dani Portela é a anta da esquerda, com a imagem de uma anta e a minha imagem. E isso é um crime contra a sua honra, contra a honra de quem está me ouvindo, de qualquer pessoa. Foi identificado esse perfil? Era um perfil identificado. E nós, aqui na Casa Legislativa, nós temos uma delegacia da Polícia Civil que atua para o povo de Pernambuco e faz acompanhamento dos processos em relação a deputados que sofreram ameaças ou que tiveram suas contas invadidas, seus dados vazados, atua no conjunto dos 49 deputados. Eu fui fazer um boletim de ocorrência contra isso, que era um crime contra a honra. E aí foi quando o presidente da casa, Álvaro Porto, ele disse: Dani, espera, porque isso que está acontecendo, essa rede de ódio, essa mesma postagem ofensiva contra mim foi feita contra outros deputados dessa casa. Eu era a Anta, o outro deputado era o Bambi, o outro era Barbie, um era Cadela, postagens muito baixas e muito ofensivas para parlamentares dessa casa. Isso era voltado mais para o bloco de oposição ou tinha também deputado de situação? Só para o bloco da oposição. Isso chama atenção e aí a delegacia começou a se debruçar, entendendo que isso era uma rede. E o que a gente foi observando é que era uma rede que atacava opositores ou divergentes do poder executivo. Não só essa Casa Legislativa, foram 16 deputados atacados sistematicamente. Não foi só essa postagem, são várias outras. Também ataque ao Tribunal de Contas do Estado, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, e eram as mesmas páginas. As mesmas páginas que atacavam os deputados, atacavam o TCE, atacavam o TJ, atacavam a Corte Suprema. Então, era uma rede que atuava de maneira colaborativa e em conjunto, inclusive com collabs. E uma collab, o que é, né? Quando você chama outro perfil para colaborar uma postagem com o seu, você precisa aceitar. E eram 4 perfis maiores que abrigavam essas collabs. E aí a gente foi se debruçando sobre isso. Paralelo a isso, em julho, durante o recesso parlamentar, eu e o conjunto dos deputados dessa casa recebemos um e-mail anônimo com uma denúncia. Lembrando lá da licitação que eu falei de abril, dizendo que a empresa vencedora da licitação era uma empresa de São Paulo chamada E3. Essa empresa, para comprovar endereço em Recife, ela comprovou a instalação em 3 salas de centenas e milhares de salas comerciais, nas 3 salas pertencentes a um primo da governadora Raquel Lira. E a gente achou que isso poderia ser uma grande coincidência. Mas aí aparece uma outra coincidência, que é uma funcionária que trabalhou 16 anos com o primo da governadora na agência dele. Ela passou, no mês da licitação, a ser a gerente dessa empresa que viria ganhar a licitação. Então, essas 2 coincidências, eu fiz uma denúncia de um vídeo nas minhas redes e, a partir daí, eu fui interpelada criminalmente por ele. Só que eu estava no cumprimento do meu dever legal, eu não xinguei, não acusei, não fiz nenhum crime contra ele e contra a honra dele. Eu apenas... Ele, o responsável da empresa, a senhora se refere? Não, a empresa E3 é de São Paulo. O que a gente sugere é se existe a possibilidade de haver sócio oculto, ou qual a relação dele com essa empresa, já que as salas foram dele e a funcionária de confiança dele passou a trabalhar nessa empresa. Então, uma empresa de um edital que lá atrás já apontavam possibilidade de direcionamento, de algumas irregularidades, no futuro se instalar nas salas do primo da governadora com a funcionária do primo da governadora. Isso chamou a atenção. Eu fiz essa denúncia. Paralelo a isso, com o nosso trabalho investigativo, a gente percebeu
um conjunto de perfis, e quando a gente foi olhar, os principais perfis era uma rede de mais de 300 perfis, tá? São perfis maiores, desde perfis menores até influenciadores, que disseminavam postagens promovendo a imagem da governadora e atacando adversários políticos dela. Então, fazendo essas duas ações simultaneamente. Mas o que eu acho muito grave nisso é que algum desses perfis recebiam verba pública. Um perfil que, somando todas as redes, chegou a atingir quase 500.000 de seguidores. Esse perfil, eu juntei à denúncia cerca de 12 notas que estão no portal da transparência provando que esse perfil recebia verba da Secretaria de Comunicação do Estado, verba pública. E veja, um outro perfil que chamou a atenção, Tiago do Uber, que sempre estava nessa colaboração. Essa pessoa, Tiago do Uber, foi candidato a vereador na última eleição no partido da governadora e estava lotado como funcionário da Casa Civil. Ontem ele foi exonerado da Casa Civil, mas ele já foi relocado para Fernando Noronha, junto ao secretário Daniel Coelho de Meio Ambiente. Então ele saiu de um lugar para sair de perto do palácio e foi para um outro lugar. No meio disso, perfis de apoio direto a Raquel, como Raquel 45, Vai da Raquel, que faziam essa atuação conjunta da disseminação dessas notícias. E uma coisa nos chama a atenção. Com o aviso da CPI, quando eu consegui, para entrar com um pedido de comissão parlamentar de inquérito, eu preciso ter 1/3 das assinaturas dos deputados. Eu precisava de 17 assinaturas, nós conseguimos 19 assinaturas para protocolar. Eu sou a denunciante desse pedido de CPI e a partir da notícia da CPI, 30 desses perfis, não, agora, hoje, atualizado o dado, mais de 40 já foram desativados. Tu tem um perfil. Esse perfil não existe mais nas redes sociais. Desapareceu. No dia da denúncia da CPI, os perfis começaram a sumir, a apagar as collabs, certo? Apagar as postagens colaborativas. Isso, para mim, eu não sei o que é isso, senão queima de arquivo, assim, acabar com prova. Você consegue um perfil. Quem trabalha com comunicação sabe. Você conseguir chegar somando nas redes a quase 500.000 de seguidores e você, do dia para a noite, apagar o perfil. E aí, a resposta desse perfil, por exemplo, que é um perfil que é abrigado dentro de uma agência de comunicação que recebia verba para passar para esse perfil, dizendo que ele deu uma resposta aos jornais quando questionado que tinha sido desativado porque tinha uma rede de baixo engajamento, um perfil grande. E se era uma rede de tão baixo engajamento, o que justificava, por exemplo, receber uma média de quase R$ 50.000 mês? Então, assim, isso tudo foi chamando a atenção. Isso mostra que há uma teia que interliga muitos perfis e que a gente tem que saber se o dinheiro público está sendo utilizado para financiar uma rede de ataques que a gente tem chamado de uma verdadeira milícia digital e de um gabinete do ódio mesmo, para atacar fortemente adversários da governadora. Só que isso pago com verba de publicidade e propaganda. E o que eu acho importante falar, e muita gente tem dito, é a CPI da publicidade. Não é a CPI da publicidade. Nós não somos contrários à publicidade e à propaganda. Isso é importante, isso é legal que se tenha propaganda em TV de ampla circulação, em rádios, em blogs, ter banner com propaganda do governo, tudo isso é permitido. Então isso tem que continuar. Pode fazer também. Pode fazer tudo isso, precisa ser mantido, é uma propaganda pública que precisa também dar notícias dos programas do governo, campanha de vacinação, campanha de creche, isso tudo, a gente não quer mexer com isso. Não é a CPI da publicidade, nós não somos contrários à publicidade, é a CPI do bilhão. A gente quer olhar um contrato bilionário que tem vícios ou indícios de irregularidade. Então, a gente quer olhar, se debruçar sobre vícios de irregularidade sobre um contrato. Então, não sobre a publicidade como um todo. Quem está fazendo tudo certo tem que receber pelo seu trabalho. Agora, a gente tem que chegar nessa rede menor que tem disseminado ódio com indícios de uso de dinheiro público. Isso é muito grave e é sobre isso que a CPI vai se debruçar. Ela foi instalada, uma sessão efusiva, com muito debate, muita discussão. A senhora que foi a autora do requerimento e quando foi presidir aquela sessão, houve um tumulto muito grande. Alguns questionamentos, inclusive, deputados se retiraram da sessão.
Como a senhora avalia aquele momento? Olha, como outros que já aconteceram aqui. Isso é uma disputa de narrativa e uma disputa de poder dentro das casas legislativas. As principais comissões de qualquer casa são a Comissão de Legislação e Justiça, porque aquela comissão, qualquer projeto de lei vindo de qualquer poder, seja de autoria dos próprios deputados, seja de autoria da governadora do estado, seja de autoria do presidente do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, qualquer projeto de lei, ele só tramita, ele só pode um dia virar lei se essa comissão admiti-lo. Então, ela é o coração das casas legislativas. A outra é a Comissão de Finanças, que vai legislar sobre os projetos que geram impacto financeiro para o Estado, por erário, toda a matéria orçamentária financeira. Então, é a comissão que vai lidar com os recursos e com o dinheiro, e a Comissão de Administração Pública. Então, essas comissões, elas sempre foram muito disputadas. Então, o que a gente viu numa CPI foi o que a gente viu em outras comissões. O governo manobra, se retira, a oposição tenta mudar a correlação de forças, e ali não foi diferente. A gente viu isso recentemente na Comissão de Legislação e Justiça. Então a gente já esperava que fosse haver tumulto. Por quê? Porque o que está sendo denunciado é muito grave. Então havia um interesse de que essa comissão ela não existisse. Porque, na visão dos governistas, isso pode macular a história do governo de Raquel Lira. Então eles têm que proteger, tentar fazer de tudo. Como também a oposição, qual era a luta ali? Para ter maioria na comissão. Quem tem maioria não tem a eleição. Eu presidi a instalação. E não coloquei meu nome para presidir a comissão. A senhora ser a denunciante? A senhora achou que não, por eu ser a denunciante, eu tinha direito a concorrer à presidência. O que eu não posso ser, o regimento interno veda que eu seja relatora da comissão como denunciante. Só que eu acho importante que eu faça a denúncia, eu tenho um lugar cativo nessa comissão, eu sou membro, mas eu não precisaria presidir. Eu acho que quanto mais deputados, quanto mais pluralizar, porque nunca pode ser tratado como uma questão individual ou pessoal. Eu não tenho absolutamente nada contra a governadora do estado, Raquel Lira, eu sempre tive respeito, sempre tratei uma oposição muito propositiva, mas contra possibilidades de irregularidades na sua gestão. Então, nós entendemos o conjunto dos deputados de oposição, que naquele momento era oportuno. O deputado Diogo Moraes se colocou para presidir, o deputado Antônio Coelho de Petrolina para vice-presidir e a eleição de Valdemar Borges para o relator da CPI. E aí só houve esses dois candidatos. Na verdade, o vice, o presidente, o 3. E o relator. Não houve concorrência. Não houve concorrência porque a bancada do governo se retirou, exceto o deputado João Paulo, que ficou e votou com abstenção. Então foram 5 votos dos 9 membros e 9 suplentes. Quem vota são os membros titulares. Dos 9 foram 5 votos pelo presidente, vice-presidente e relator, com uma abstenção do deputado João Paulo. Foram 6 votos. Mesmo com a retirada de alguns parlamentares do plenário, houve quórum, segundo o regimento da casa. O regimento da casa diz que o quórum é de maioria, né? Então a gente teve, dos 9, nós tivemos 6. Não foi não só maioria simples, como absoluta.